tolerância, né? Isso. É forte essa história. Cada vez que eles retornam lá, né? Então é muito interessante aí a ideia, a ideia não, a visão espírita que nós temos de todo esse conflito que existe no Oriente Médio, porque aí a gente leva em consideração a reencarnação dessas pessoas, quer dizer, todos os conflitos que existem até hoje por conta dessa herança espiritual antiga. Existe uma controvérsia muito grande com relação à vida de Madalena, né? Muitos quiseram que Madalena tivesse algum vínculo mais forte com a pessoa de Cristo do que apenas e tão somente de uma seguidora que foi resgatada dos seus próprios enganos e desenganos, né? Ela teve realmente uma vida muito difícil, né? E querem alguns autores que Madalena era uma mulher extremamente inteligente. Talvez até ela estivesse num nível intelectual muito mais alto do que os apóstolos. A mulher, na antiguidade, nunca foi considerada como o homem foi, né? A mulher, quando ela se destacava pela sua inteligência e posição, as pessoas que não apreciavam esse tipo de comportamento sempre designavam essas mulheres como sendo prostitutas, quando na realidade elas não eram, né? Elas eram apenas e tão somente pensadoras religiosas, né? Mas que tinham uma inteligência muito grande. Bom, o Dan Brown, ele não tem uma fonte histórica muito firme, né? Muito séria, né? Digamos assim. Ele é um romancista. Ele não busca uma fonte histórica fiel, né? Que a gente pudesse dizer, não, ele foi lá em Israel, em Roma, etc. Ele foi buscar fonte de conhecimento em alguma coisa mais palpável do que apenas então somente as próprias ideias dele, né? Então a gente deixa um pouquinho o Dan Brown a parte disso tudo e analisa a figura dela conforme os médiuns espíritas trouxeram para nós. Por exemplo, Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, que nos traz a Madalena como sendo alguém que era muito inteligente, mas era uma mulher que tinha vários amantes, né? E quando ela se encontra com Cristo, ela faz uma avaliação da sua vida e ela resgata a sua vivência de uma maneira bastante interessante. Ela vai ao encontro das ideias do Cristo, ela transcende o seu amor, que era um amor aos homens, né, de uma forma geral, para o amor mais sublimado, né? Então, a figura dela, a gente pode entender como sendo alguém que deixou essa mundanidade para trás para ir em busca da sua própria espiritualidade, né? E Jesus teve um papel extremamente importante aí nessa história, né? Na história dela. Então, uma coisa é o que os homens acham que seja e a outra coisa são os fatores históricos relatados pelos médiuns sérios, e aí a gente cita o Chico Xavier nessa obra toda do Humberto de Campos, que conta episódios da vida de Jesus na convivência com seus apóstolos e com ela também, tá? Certo? Então vamos lá, a influência da cultura grega nesse Evangelho de João, né? Então, o Evangelho foi escrito em grego ao fim do primeiro século, como nós já vimos, muito provavelmente em Éfeso, que na época pertencia ao Império Romano, preservando o estilo de vida grego, foco da filosofia grega, da gnose, das doutrinas herméticas, né? Em Éfeso viviam vários adeptos do cristianismo e judeus helenizados. Que judeus helenizados eram esses? Estavam sob a influência da Grécia, não é? Dos ensinamentos dos filósofos gregos, né? Ao lado de egípcios, persas e fenícios, também helenizados por força do empreendimento expansionista promovido no Oriente Médio por Alexandre o Grande séculos antes. E também a gente está vendo aqui que Éfeso também tinha sido, ou fez parte do próprio Império Romano. Então, essa ideia cosmopolita, essa metrópole que era Éfeso, sem dúvida nenhuma, pode ter sido uma influência bastante grande
ter tido essa influência sobre João, que vai escrever depois o seu evangelho de uma forma totalmente diferente dos outros que estavam restritos na ambiência judaica, né? O grego era, no século I, não só a língua da cultura e da filosofia, mas também um instrumento de comunicação de comerciantes e viajantes, era a língua oficial, assim como hoje é o inglês, né? O próprio cidadão romano instruído dominava esse idioma e adotava a cultura helênica, dada a superioridade da civilização grega. Aliás, quando a gente vê os estudos em teologia que se fazem hoje em dia e filosofia, a teologia, as escolas, né, também ensinam o latim. E a filosofia, as escolas que têm 4, 5 anos, né, também ensinam o grego. Então é muito interessante a gente pegar obras, por exemplo, no original grego, por exemplo, Aristóteles, o original grego dele, Platão, etc., assim como as outras obras também que a gente vê difundidas pelas universidades desse país e principalmente nos Estados Unidos também. Não é exagero dizer que a igreja cristã é grega. Então olha só que coisa interessante. A começar pelo nome. Cristã vem de Christos, que é do grego, que quer dizer o ungido, né? O discurso cristão está permeado de helenismos, apóstolo, presbítero, batismo, epifania, evangelho, paráclito, carisma, catecismo. Todas essas palavras têm origem grega, né, João? Todas elas têm origem grega, né? Todos os livros do Novo Testamento, com exceção do Evangelho de Mateus, foram escritos originalmente em grego, língua da filosofia. O grego logo tornou-se também a língua das religiões, da ciência, além das artes e da poesia. Aliás, o grego está nos influenciando até o nosso próprio idioma, o português, né? Todos nós aceitamos essas palavras aqui no nosso português. Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai falar o seguinte sobre os evangelhos, lidos a partir da Bíblia, né, ou do Novo Testamento. A leitura dos evangelhos é sempre proveitosa, sementeira de ensinamentos de Jesus, e principalmente quando utilizados no evangelho no lar. Quando nós estudamos o evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida nenhuma que a gente também pode pegar ali o Novo Testamento e abrir, né, numa passagem qualquer. A posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa da humanidade nada mais é do que o aperfeiçoamento do espírito humano. Então, sinteticamente, o Mônica está se referindo aos Evangelhos dessa maneira, né? Uma frase só e que diz tudo. Ele diz o seguinte, que os Evangelhos sinóticos apresentam Jesus como pastor de Israel e o Evangelho de João é Jesus transcendente na sua missão universalista, que nós já falamos lá atrás. Então, esse também é o reconhecimento de Emmanuel com relação a essa excelência que é o Evangelho de João. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca o objetivo dessa obra. Sem dúvida nenhuma que essa controvérsia histórica que envolve os Evangelhos, a vida de Cristo, né, que historicamente ainda está para ser escrita, né? Então ele não vai escolher, portanto, essa vertente para desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai escolher o quê? O ensino moral. Porque se as 4 primeiras partes das matérias contidas no Evangelho, que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, têm sido objeto de discussões, né? A última permanece inatacável, que é o ensinamento moral. Então, diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Então, é um resumo tão interessante que Kardec faz logo nessa introdução, que diz para a gente a finalidade desse Evangelho, né? Lógico que a história ainda está escrevendo os atos comuns da vida do Cristo, mesmo posteriormente no século XX, o Chico Xavier
foi o intermediário dessas notícias de Jesus na convivência com seus apóstolos. Por exemplo, o livro Boa Nova, né? Com o espírito Humberto de Campos. O Jesus no Mar, com o espírito Neio Lúcio. E tantas outras obras que foram escritas pelo Chico Xavier e pela própria Ivone Pereira também, que trouxeram mensagens bastante interessantes, notícias desse mundo que, sob o ponto de vista histórico, né, ainda é um tempo obscuro. Por quê? Porque não existe registro oficial da existência de Jesus, né? Muito bem, o Evangelho segundo o apóstolo João. Agora nós vamos ver algumas passagens importantes do nosso querido Evangelho aqui, do nosso querido apóstolo. Trata-se de obra complexa, semelhando-se à primitiva forma de pregação cristã e destacando-se o conhecimento mais profundo acerca de Jesus e da sua missão. Então, até aqui nós falamos um pouco de uma forma genérica sobre os 4 evangelhos da sua época, a forma como eles foram escritos, as suas influências. Agora, aqui especificamente é o Evangelho de João, tá? Jesus fala por si mesmo, não repetindo as frases e condutas dos antigos profetas, como, por exemplo, no Evangelho de Mateus. Ele fala como se ele estivesse sempre trazendo os profetas para a sua fala, né? Porque para os judeus, daquele instante e para outras religiões cristãs, Jesus é o Messias. Só que pelo Espiritismo nós entendemos que Jesus não pode ser o Messias, porque o Messias é o ungido, é o prometido da religião judaica, né? O Messias é aquele que vai libertar os judeus naquele momento do Império Romano. No momento atual, dos sofrimentos, das dores, das guerras, de todos os inimigos de Israel. Então, Israel ainda aguarda o seu Messias. Jesus não poderia entrar nessa linguagem de messianato, porque ele não é um Messias. Ele é um espírito pleno, realizado. E para que a gente possa entender essa diferença, basta que a gente estude aprofundadamente a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, não é? Na questão de 100 a 110, né, Marcos? Então, a gente vê ali a sequência, né, da evolução de Cristo, a evolução espiritual e a evolução nas suas prováveis reencarnações, que sem dúvida nenhuma delas foi aqui, né? Então, a gente vê, se ele faz alguma referência aos profetas antigos, ele fala de Isaías, né? Mas ele não se submete ao farisaísmo do seu tempo, como os outros evangelhos que estão ali conectados com os costumes judaicos, né? Um pouco menos Lucas, porque Lucas não é judeu, né? Mas Marcos e Mateus são, portanto a sua influência é muito grande sobre os escritos acerca de Jesus. Jesus, portanto, agora que a gente vai entrar num pensamento bastante interessante, que Jesus é o Logos, é o Verbo, é a palavra viva enviada por Deus aos homens. Essa expressão Logos é uma expressão grega, né? Isso aqui é a palavra grega para Logos, é Hoios, né? Então, a partir do filósofo, ou de filósofos gregos como Heráclito, passou a ter um significado mais amplo. Logos passa a ser um conceito filosófico traduzido como razão, tanto como a capacidade de racionalização individual, ou como um princípio cósmico da ordem e da beleza. Então, olha só o conceito amplo de Logos. E por que a gente está falando desse Logos? Porque na primeira passagem, logo na introdução do Evangelho de João, está escrito assim, sobre o Logos, né? No princípio era o Verbo, o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Verbo, o Logos, era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito.
O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ele está se referindo, o João, a toda a humanidade que não pôde aceitar nem entender a Jesus como sendo a personificação do Logos. Né? Ok? Assim, um pouquinho mais abaixo ali. Então, esse é o capítulo 1, versículos de 1 a 5. No versículo 9 e 10, ele diz: o Verbo era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Né? Então, olha só que coisa interessante. O Logos também pode ser visto como motivo de todas as coisas, sendo a causa que explica o anseio existencial humano tão discutido pela filosofia. Né? Muito bom. Para muitos cristãos, a vida da pessoa que se tornou conhecida como Jesus não começou aqui na Terra. Segundo essa compreensão, ele mesmo teria falado da sua vida celeste pré-humana. Por exemplo, em João, capítulo 3, versículo 13, ele vai falar assim: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ele está fazendo uma referência dele próprio como não pertencente a este mundo. Né? Um pouco mais adiante, no capítulo 6, versículo 38, ele também vai falar de si próprio como não pertencente a esse mundo. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só. Então, quando ele diz eu desci do céu, ele desceu de outras paragens espirituais que não necessariamente aquelas que estão aqui na nossa ambiência terrena. Né? Então, ele não pertence a esse mundo. Nos demais itens e capítulos que estão aqui, ele faz a mesma referência. De acordo com uma compreensão corrente entre os cristãos, o livro João, capítulo 1, versículo 1 a 2, que eu já li agora há pouco, fornece o nome celeste daquele que se tornou Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, ou seja, o Logos. Né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Então, por aí nós vamos ver que é um espírito que não estava transitando nessa esfera de provas e expiações, sem dúvida nenhuma. Né? Porque ele já é um ser pleno, já era naquele momento. Muito bem. Foi nos escritos de Heráclito que a palavra Logos mereceu especial atenção na filosofia da Grécia Antiga. Apesar de Heráclito parecer usar a palavra com um significado não muito diferente da maneira como era utilizada no grego comum dessa época, uma existência independente de um Logos universal era já sugerida. Esse Logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o compreendem. É sábio que os que ouviram, não a mim, mas ao Logos, reconheçam que todas as coisas são um. O estoicismo é uma doutrina filosófica que afirma que todo o universo é corpóreo e governado por um Logos divino. É uma semelhança muito interessante com o espiritismo, né? Noção que os históricos tomam de Heráclito e desenvolvem. A alma está identificada com esse princípio divino como parte de um todo ao qual pertence. Esse Logos, ou razão universal, ordena todas as coisas. Tudo sugere a partir dele e de acordo com ele. Graças a ele, o mundo é o cosmos, termo que em grego significa harmonia, visto que o homem buscava intensamente essa harmonia e tranquilidade de vida. Então, aqui está Fílon de Alexandria, que também divulga a ideia do Logos. Posteriormente a ele, nós tivemos também outros pensadores. Aqui uma definição bastante interessante que está no Dicionário de Filosofia de Abaiano. No cristianismo, Logos é Jesus. No primeiro capítulo do Evangelho, já está aquela frase que nós lemos. Segundo o Dicionário de Filosofia, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo,
Os filósofos e líderes das comunidades primitivas insistiram em dois pontos seguintes: a perfeita igualdade do Logos Filho com Deus Pai e a participação da natureza humana no Logos, né? O filósofo Justino, mais importante dos apologistas cristãos, do segundo século depois de Cristo, diz que aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que é o Logos, do qual participa todo o gênero humano. Então vocês estão vendo que existe uma discussão que não cessa com a criação do Evangelho de João. Ao contrário, o próprio Evangelho dá margem a discussões mais aprofundadas com relação a tudo isso, né? Bem, aqui também nós temos a pessoa de Hipólito de Roma, que também vai ao encontro dessa mesma ideia. E nesses conceitos, alguns séculos depois, os líderes das comunidades cristãs, os bispos do primeiro concílio de Nicéia, redigiram as formulações dogmáticas sobre os dogmas fundamentais do cristianismo, trindade e encarnação. É interessante que, de tanta discussão que se faz sobre o Logos, não se chega num ponto comum. Apenas então, somente essa discussão toda vai criar uma cisão e uma fragmentação no movimento cristão e faz com que Constantino, quando assume o Império Romano, faça criar esse concílio de Nicéia, que foi aquele concílio que estabeleceu a divindade de Cristo. Então, as diversas seitas fragmentadas do pensamento original vão se juntar num pensamento só, que é: Jesus é a encarnação de Deus, né? E o Espírito de Deus o acompanha. Então, olha só, aqui é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A partir daí, a Trindade e a sublime encarnação de Deus. O Concílio de Nicéia foi lá no ano 325 depois de Cristo, né? O presbítero Orígenes sustenta que o Logos Filho é gerado na eternidade pelo Pai, não criado no tempo como todas as outras coisas, da mesma substância do Pai, mas possivelmente influenciado pelo pensamento médio-platônico e neoplatônico. Ele admite certa subordinação do Filho ao Pai. Mesmo no primeiro concílio de Nicéia, cerca de 3 a 5 bispos, poucos, né? Dentre os muitos que estavam ali, de um total de 250 a 320, vão discordar da perfeita paridade entre o Logos Filho e o Logos Pai. Mas a gente vê que o concílio de Nicéia foi um concílio eminentemente político também, né? Muito bom. Então, nós vamos apenas destacar aqui agora algumas passagens desse evangelho belíssimo de João, para que a gente possa entender como e por que nós estamos aqui citando João como sendo um dos precursores da doutrina espírita. Então, vamos lá. Quanto à controvérsia dele ser a encarnação de Deus, ele logo vai dizer o seguinte: não, eu não sou Deus. No capítulo 7, no versículo 16, ele começa dizendo assim: minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir a sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas aquele que procura a glória de quem o enviou é verdadeiro e nele não há injustiça. Interessante, né? Então ele se identifica como sendo filho do Pai, né? E não sendo o Pai ele próprio. Outras passagens que nós podemos destacar aqui. São várias, viu, pessoal? Capítulo 8, no versículo 11. Jesus como sendo a luz do mundo. De novo Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele conversa com as pessoas, mais uma vez, claramente dizendo o seguinte, já que as pessoas o julgavam
de uma forma bastante cruel, né? Ele diz assim: vós julgais conforme a carne, mas eu a ninguém julgo. E se eu julgo, porém, o meu julgamento é verdadeiro, porque eu não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. E está escrito na vossa lei que o testemunho de 2 pessoas é válido. Eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Mais uma outra passagem. Existem várias passagens nesse evangelho que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, extraiu para a construção dos seus livros, né? Por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, que nós lemos aqui no início, O Pão Nosso, Fonte Viva, Palavra de Vida Eterna e tantos outros, né? Então, essa é uma dessas passagens. O escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Então, o Emmanuel vai explicar o que quer dizer essa passagem. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, essa é uma passagem destacada também por Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho é rico, pessoal. O Evangelho de João é muito rico. Se a gente fosse destacar cada passagem que aqui está, nós teríamos aqui não só uma aula, mas várias aulas e videoaulas como esta daqui. Eu quero só lembrar aquela que ele fala sobre o Paráclito, a última ceia, mas enfim, nós vamos ter essa passagem do filme, no trecho do filme que nós vamos assistir agora, que é o Evangelho segundo João, onde Jesus fala dessa herança que ele vai deixar para as pessoas que vieram posteriormente, ok? Então, por hora é só e a gente vai assistir esse trecho do filme. E aos nossos queridos internautas que estão assistindo essa aula pelo site filosofiaespírita.org poderão acessar esse mesmo filme no blog do Ver, o Ver Visão Espírita da religiosidade.blogspot.com. Fiquem com Deus.